Marcos capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a esses 2, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Eu quero pensar um pouco com vocês, irmãos, sobre o tema as 7 mensagens da ressurreição. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira, às 9 horas da manhã. E ali naquele patíbulo de horror, naquele leito vertical da morte, o Senhor Jesus Cristo ficou até às 3 horas da tarde, quando entregou o seu espírito ao Pai e morreu. Na cruz o Senhor Jesus Cristo proferiu 7 palavras, transformando aquele cenário de pavor e vergonha num instrumento para a glória de Deus, abrindo para nós as cortinas da eternidade. A primeira palavra foi uma oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra foi uma palavra de graça e perdão, quando Jesus disse para aquele que estava à sua direita, arrependido na última hora: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra foi uma palavra de solidariedade e responsabilidade filial, quando disse para Maria, sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A quarta palavra foi uma palavra de desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra foi de sofrimento agônico: tenho sede. A sexta palavra foi uma palavra de vitória: está consumado. A sétima palavra foi uma palavra de rendição: Pai, nas tuas mãos
eu entrego o meu espírito. E Jesus morreu, e Jesus foi sepultado. Mas no primeiro dia da semana, Jesus, que estava nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou vitoriosamente, inaugurando a imortalidade. E esta verdade magna é anunciada aqui nesse texto. E preciso lhes dizer que as melhores notícias que o mundo pode ouvir vieram do túmulo vazio de Jesus. A morte foi vencida. A morte não tem a última palavra. A morte foi tragada pela vitória. E hoje nós podemos crer no amanhã, porque Jesus vive, nós também viveremos. Meus amados irmãos, a primeira verdade, ou a primeira mensagem da ressurreição, proclama que os excluídos são privilegiados. Chama a sua atenção para o verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Veja o verso 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Veja o verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Notem que Jesus, ao ressuscitar, não apareceu primeiro a Pedro, não apareceu primeiro a João, não apareceu primeiro aos discípulos, não apareceu primeiro às autoridades religiosas de Israel. Jesus ressuscitou e apareceu primeiro a Maria Madalena, às demais mulheres da Galileia. Naquele tempo, o testemunho da mulher não era aceito nas cortes. E Jesus vira a mesa da história. E Jesus altera o cronograma dos homens. E Jesus aparece em primeiro lugar aquelas que eram excluídas. Aquelas que não tinham na época a liberdade ou o direito de serem representantes diante de uma corte. E o Senhor Jesus então aparece àquelas que eram excluídas, porque embora excluídos pelos homens, mas são recebidas com prioridade no reino de Deus. Até porque essas mulheres da Galileia foram aquelas que mais expressaram devoção a Jesus. Quando você lê o Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 3, foram essas mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, que bancaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus. Foram essas mulheres que, quando Jesus subiu para Jerusalém, corajosamente, sabendo que ele ia para morrer, subiram com ele. Foram essas mulheres que, quando ele foi crucificado, os discípulos se acovardaram e fugiram, exceto João. Mas essas mulheres estão lá quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente no sepultamento de Jesus, mas essas mulheres estavam lá, vendo onde e como ele foi sepultado. No primeiro dia da semana, não foram os discípulos, nem Pedro, nem João, nem os demais, que foram ao sepulcro de Jesus para levar perfumes, foram estas mulheres. E estas mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição. Estas mulheres são as primeiras pregoeiras e mensageiras da vitória de Cristo sobre a morte. Estas mulheres, excluídas pelos homens, são privilegiadas por Jesus, porque no reino de Deus, os excluídos são privilegiados. Louvado seja Deus. Segunda mensagem que esse texto nos apresenta, a ressurreição, é que esta mensagem da ressurreição proclama que os caídos podem ser levantados. Olha comigo o versículo 7. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Notem que Jesus está dizendo isso, e ele não prioriza Pedro, ele não diz aqui, o anjo não diz, mas ide dizer a Pedro e a seus discípulos. A ordem aqui é importante. Ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Mas por que isso?
uma vez que Pedro era discípulo. Por que isso, uma vez que Pedro sempre veio como o primeiro nome da lista dos discípulos? Porque a essas alturas o Pedro não se sentia mais discípulo. O Pedro que havia dito para Jesus, quando desciam do cenáculo para o Getsêmani: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E esse mesmo Pedro que devota fidelidade incondicional, esse mesmo Pedro que se julgava melhor e mais valente e mais fiel do que os demais colegas, este mesmo Pedro que é capaz de pegar uma espada e decepar a orelha do mal, é o Pedro que se acovarda, é o Pedro que nega Jesus, é o Pedro que jura que não conhece a Jesus, é o Pedro que blasfema dizendo: eu não sei quem é este homem. E agora este Pedro está acuado pelo próprio medo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, é apenas pó. Ele é uma contradição, ele é uma mentira, ele é um fake news. Ele te diz o melhor e é o pior, se diz o primeiro e é o último. E nesse momento, irmãos, quantas pessoas que um dia na caminhada da vida fracassaram, que mesmo crentes, sinceros, verdadeiros, mas confiando em si, tropeçaram. Quantos que talvez hoje estão manchados pela dor de terem tropeçado, de terem caído, de terem envergonhado o nome de Cristo, de terem negado o nome de Cristo, de estarem completamente arruinados pelas circunstâncias da vida. Pedro não se sente discípulo. Pedro negou a si mesmo, Pedro negou o seu Senhor, negou a sua fé, negou o seu discipulado, negou o seu apostolado. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Bendito seja Deus, porque hoje o Senhor Jesus está aqui também, para levantar o caído, para dar uma nova chance, para dar uma nova oportunidade, para ter você a possibilidade de um recomeço. Talvez você veja aqui hoje com o coração apertado, talvez você tenha caído reiteradas vezes, talvez você tenha negado a Jesus repetidas vezes, talvez você olhe para dentro de você e diz: meu Deus, eu não tenho mais jeito, para mim não tem mais saída, para mim não tem mais solução. Pois Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida, Jesus está aqui hoje para botar você de pé, Jesus está aqui hoje para perdoar você, apagar o seu passado e dar a você uma nova chance daqui para frente, para você ser um instrumento nas suas mãos. Esta é a mensagem da ressurreição. Bendito seja o Senhor. Qual a terceira mensagem da ressurreição? A ressurreição proclama a gênese de uma nova criação. Olha comigo, por favor, o versículo 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Vejam vocês que Deus começou a criação no primeiro dia da semana, e conclui a criação no 6º dia da semana, e descansa no 7º dia da semana. Mas agora, o Senhor começa a nova criação, também no primeiro dia da semana. É por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui no domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, quando Deus começa uma nova ordem, quando Deus começa um novo tempo, quando Deus traz à luz a redenção, quando o Senhor Jesus Cristo, nas entranhas da morte, arranca o aguilhão da morte e mata a morte, e traz para nós a salvação, a redenção, a vida eterna. É por isso que nós estamos aqui neste dia, a obra da redenção inaugurada, um novo mundo, um mundo espiritual. E se você hoje está andando aqui, é uma nova criatura em Cristo, um novo mundo começou. O domingo é este dia da celebração, o domingo é este dia, o dia do Senhor. O domingo é esse dia em que Jesus Cristo venceu a morte, matou a morte e ressuscitou como primícias dos que dormem. É por isso que nós adoramos ao Senhor no dia do Senhor. Notem vocês, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus apareceu aos seus discípulos no primeiro dia da semana. Jesus apareceu a João na ilha de Patmos no primeiro dia da semana.
A igreja cristã se reunia para celebrar a ceia no primeiro dia da semana. Você e eu, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, estamos aqui. E por que nós estamos aqui? É porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria história para contar, não haveria redenção para nós, não haveria perdão para nós, não haveria cântico dos nossos lábios, não haveria vida eterna para nós, não haveria céu para nós. Ele ressuscitou, uma nova ordem foi inaugurada, e por isso você e eu estamos aqui hoje para adorar o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, aquele que começou uma nova história na nossa velha história. Mas há uma quarta verdade que eu gostaria de trazer aqui, a mensagem da ressurreição. A ressurreição proclama que o cristianismo não é apenas uma instituição, que o cristianismo não é apenas um credo, que o cristianismo é, na verdade, um movimento. Olha comigo o versículo 7, por gentileza. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Preste atenção, ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Notem comigo que o cristianismo é muito mais do que uma instituição. É muito mais do que uma organização. O cristianismo é muito mais do que um corolário de doutrinas, de credos, de crenças. O cristianismo é a religião do caminho, do movimento. O cristianismo é um organismo vivo que segue a liderança de Cristo. Ele está diante de nós. Nós não precisamos temer o amanhã, porque Ele está na nossa frente. Nós não precisamos temer a morte, porque já venceu a morte. Nós não precisamos ter medo do julgamento, porque Ele já nos declarou justificados diante do seu trono. Nós não precisamos ter medo dos horrores do inferno, porque quem está em Cristo não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós não precisamos ter medo da eternidade, porque Ele está lá na eternidade. Nós não precisamos ter medo da caminhada da vida, porque Ele vai à nossa frente. Nós seguimos o Cristo vencedor. Nós seguimos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós entramos por aquele que é a porta. Nós não precisamos ter medo, porque Ele está indo à nossa frente. Louvado seja Deus! Nós não pertencemos apenas a uma instituição, nós pertencemos a um movimento, porque o nosso Senhor está indo, liderando na nossa frente. Ele sempre está conosco, Ele sempre nos lidera, Ele sempre nos guia, Ele sempre nos acompanha. Mas, irmãos queridos, há uma quinta verdade, há uma quinta mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição proclama a transformação da rotina numa celebração de encontro com Jesus. Ainda o versículo 7, prestem atenção nisso. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis. Vamos entender isso aqui. Galileia era o local onde esses discípulos moravam. Todos eles eram da Galileia, exceto Judas Iscariotes, que já a essas alturas havia suicidado, por ter traído Jesus, e não se arrependido. Galileia aqui é mais do que um lugar físico, é mais do que uma geografia. Galileia era o local onde eles viviam, onde eles trabalhavam, onde eles se relacionavam. Eu quero dizer para você que o Cristo ressurreto, Ele se encontra conosco, não apenas no templo, ou nós nos reunimos aqui no domingo, ou dia outros da semana para adorar. Jesus não se encontra conosco apenas numa conferência especial, num retiro especial, num acampamento especial. Jesus vai ao nosso encontro e vem ao nosso encontro, é lá na nossa Galileia, é lá no seu escritório, é lá na sua empresa, é lá no seu hospital, é lá no seu comércio, é lá dentro da sua casa, é lá na sua cozinha, é lá onde você trabalha, é lá onde você se relaciona, é lá onde você tem luta, é lá onde você tem angústia, é lá onde você tem dor. O Senhor encontra com você, é no cotidiano da sua vida, é na rotina da sua vida, é lá mesmo. E Ele vai encontrar com você lá para curar você, para restaurar você, para trazer esperança para você, para trazer um novo cenário na sua vida. Diz a Escritura que quando Pedro e os seus discípulos, seus colegas condiscípulos foram para Galileia,
Jesus não estava lá. E Pedro disse assim para os seus colegas: eu vou pescar, acabou para mim. Vou voltar para o passado, vou voltar para as redes, vou voltar para a minha empresa pesqueira, acabou para mim o meu sonho, não tem mais futuro, não tem mais esperança para mim. E diz a Bíblia que naquela noite eles não pegaram nem uma piaba. A noite inteira trabalhando e nada. Estão retornando, já de manhãzinha, as redes vazias, coração empapuçado de dor. E diz a Escritura que lá na praia tem alguém que eles não sabem quem é. Eles estão a 100 metros da praia. E este estranho que está do lado de cá pergunta para eles assim: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. E o desconhecido para eles diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. E João, talvez mais sintonizado com as coisas espirituais do que Pedro, troveja nos ouvidos de Pedro: ô Pedro, é o Senhor, Ele chegou, Ele veio ao nosso encontro. E diz a Escritura que depois que eles lançam as redes e do lado direito, em obediência a Jesus, 153 grandes peixes começam a pular. Então o Pedro está consciente de que é Jesus, e ele larga o barco, as redes, os peixes, e vai ao encontro de Jesus. E Jesus arma o cenário da queda de Pedro, armando ali um braseiro, porque só tem 2 lugares no Novo Testamento que tem a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Para Jesus curar a psique de Pedro, para Jesus curar as memórias de Pedro, para Jesus curar os traumas de Pedro, para dizer: ô Pedro, eu botei esse braseiro aqui, meu filho, para você lembrar de uma coisa: na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você, no mesmo cenário que você me negou, você vai ter a oportunidade de me confessar, no mesmo lugar que você foi derrotado, agora você vai ser vitorioso. Aqui eu quero trazer uma nova esperança para você, um novo recomeço para a sua vida. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. O Senhor está vindo hoje ao seu encontro, aí na sua intimidade, aí na sua geografia, aí na sua vida, aí no seu casamento, aí na sua família, aí na sua parentela, aí no seu trabalho, para levantar e restaurar a sua vida. Ele vem ao nosso encontro, é na nossa Galileia, no cotidiano, para nos encontrar. Mas há uma 6ª lição que eu gostaria de partilhar, a 6ª mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição proclama, meus irmãos, que a vitória sobre a morte é lidar sempre com o sobrenatural na naturalidade da vida. Olha comigo o versículo 8, por favor. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Um Cristo morto não produz impacto em ninguém. Um Cristo vencido pela morte é digno de dó, de comiseração. Um Cristo esquálido, caquético, preso numa cruz, não pôde salvar nem Ele mesmo. Mas o Cristo vencedor, que matou a morte, que triunfou sobre a morte, que triunfou sobre o diabo e seus asseclas, que dá vitória a você, Ele produz assombro, temor, Ele impacta a vida. E você agora pode perceber que nesse confronto com o poder de Jesus, que opera milagres, que cura enfermos, que acalma as tempestades, que levanta o morto da sepultura, lidar com esse Cristo é lidar com seus milagres. Que milagres? As transformações profundas. O morto ressuscita, o endemoniado que tem 7 demônios é liberto, aquele que estava arruinado pela vida é recuperado por Ele, aquele que estava perdido é encontrado, aquele que estava morto revive, aquele que não tinha esperança nenhuma encontra razão para a vida. Hoje, esse Cristo vitorioso, todo-poderoso, está aqui para impactar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar o cena do seu cotidiano, para virar a mesa da sua vida, para mudar o placar do jogo da sua história. Ele causa assombro, porque com Ele, caído e levantado, o covarde vira herói,
e o fugitivo se apresenta para fazer a obra de Deus até os confins da terra. Bendito seja o Senhor. Mas eu quero concluir com a 7ª mensagem da ressurreição. A 7ª mensagem da ressurreição, meus irmãos, mostra para nós que a morte não tem a última palavra. Olha comigo o versículo de número 6. Aquelas mulheres foram ao sepulcro. Vamos ler primeiro o versículo 6. Ele, porém, lhes disse, o anjo disse às mulheres: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Vejam vocês que, no versículo 1, que essas mulheres compraram aromas para irem embalsamá-lo. Quando você lê no registro bíblico de João, foram comprados 100 libras de bálsamo, de unguento para ungir o corpo de Jesus. Ou seja, José de Arimateia e Nicodemos compraram 25 quilos de unguento para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Mas essas mulheres que estavam vendo onde e como ele foi sepultado, quiseram fazer um trabalho melhor, com mais excelência. Quiseram demonstrar o mesmo amor que demonstraram em vida, demonstrar também na morte. E bem cedo elas foram ao sepulcro. O cenário era de amor, de gratidão, de devoção, mas de tristeza. Elas estavam indo ungir um corpo morto, sem vida. E elas vão com uma preocupação: quem vai rolar a pedra? Os estudiosos da época dizem que essa pedra precisava de 20 homens para rolá-la. A pedra era grande. E o versículo 3 diz: diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E diz o verso 4, olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Precisava de 20 homens para rolar a pedra. E elas estão indo com perguntas, com interrogações. Elas querem devotar a sua amizade, o seu carinho, o seu afeto, a sua gratidão a Jesus. Quando elas chegam, a pedra enorme já tinha sido removida. Elas entram, o túmulo está aberto. Elas chegam, o túmulo está vazio. Elas olham do lado direito, tem um anjo. Um anjo. E o anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. O anjo diz para ela: eu sei, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Era a morte dominando, era a morte com as suas garras detendo o Filho de Deus. Mas diz a Escritura no Salmo 16 que ele não veria corrupção. E então o Senhor Deus, através do seu Filho, entra lá nas entranhas da morte, na casa da morte, no pavilhão da morte, no santuário da morte. E Jesus então mata a morte, arranca o aguilhão da morte, arranca o poder da morte, vence a morte e ressuscita. E quando ele ressuscita como primícias dos que dormem. Quando ele ressuscita, ele está dizendo para você e para mim: agora você não precisa mais ter medo da morte. Agora você pode dizer como Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A morte não tem mais a última palavra. O túmulo gelado não é o nosso último endereço. Agora para nós a morte não é mais uma tragédia. Morrer é lucro. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora os que morrem no Senhor são bem-aventurados. Louvado seja o Senhor. A morte foi vencida. Meus amados, agora, o que tem a ver isso com você e comigo? É que esta mensagem precisa ser proclamada.
As mulheres foram aos discípulos e eles não acreditaram nas mulheres. Aí dos 2 caminhantes de Emaús tiveram um encontro também com Jesus e vieram contar para os discípulos e eles não acreditaram também. E aí Jesus apareceu para eles e censurou a incredulidade deles. E agora Jesus prova para eles que está vivo e diz para eles assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus. E você que creu no Senhor Jesus, você que foi restaurado por Jesus, não pode agora guardar essa mensagem só para você. Você não pode se acovardar, você não pode calar a sua voz. É hora de você se levantar, na sua casa, na sua parentela, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, nos seus contatos, e mostrar ao mundo esta mensagem, que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele liberta e que Ele vai voltar. Leve essa mensagem. Pode ter certeza, aqueles que saem levando essa mensagem têm a promessa de que os sinais vão acompanhar. Os sinais vão acompanhar, Deus vai dar poder. É só ler o livro de Atos e tudo aquilo que está escrito aqui aconteceu para aqueles que saíram e pregaram. A palavra de Deus vai ser confirmada com poder para aqueles que saem e pregam, porque o Deus Todo-Poderoso, que está vivo, que está no trono, que governa a igreja, que governa a história, que dirige as nações, está com a sua igreja, e na medida que a igreja vai, Ele vai com a igreja, cooperando para a igreja, com a igreja, para que a glória de Deus se manifeste, para que os perdidos sejam salvos, para que a glória de Deus se manifeste salvadoramente na vida das pessoas. Então, é hora da igreja se levantar e agir. Vamos ficar em pé e vamos orar. A mensagem da ressurreição. Os excluídos são privilegiados. Os caídos são levantados. Um novo tempo, uma nova criação acontece. O cristianismo é um movimento e você, a religião, pertence à religião do caminho e você está seguindo a Cristo. A rotina é transformada num cenário de encontro com Cristo. O sobrenatural acontece na naturalidade da vida. E a morte não tem mais a última palavra. Essa é a grande mensagem do domingo. Esta é a grande mensagem, que Jesus venceu a morte e Ele está aqui conosco. E Ele cuida de você e cuida de mim. Talvez você está abatido como Pedro estava e hoje Jesus quer levantar você. Talvez você foi excluído como estavam as mulheres da Galileia e Jesus hoje quer colocar honra na sua vida e fazer de você testemunha da sua ressurreição. Talvez a sua vida é de rotina amarga e difícil e Jesus quer encontrar você lá nessa rotina sua. Talvez você está com medo de morrer. Jesus está dizendo para você: olha, não precisa ter medo não, porque eu já passei por isso. Já enfrentei a morte, já matei a morte e agora você não mais vai ser retido pelas garras da morte. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que tu apliques esta palavra ao coração do teu povo. Que tu geres esperança, convicção, alegria, salvação, vida eterna nesta manhã, Senhor. Que a tua glória se manifeste neste lugar. E que o poder do Cristo ressurreto quebre algemas, liberte cativos, cure enfermos, salve os perdidos. E que hoje, nesta manhã, a tua glória enche esta casa. Nós oramos com gratidão. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.